Preço da gasolina volta a bater recorde e o governo aciona a STF para mudar o cálculo do ICMS e baixar o óleo diesel. De cada 4 pessoas, 3 andam preocupadas em não ter dinheiro para quitar as dívidas do dia a dia. Bilionário Elon Musk suspende temporariamente a compra do Twitter por causa das contas falsas. Desemprego no Brasil fecha o primeiro trimestre em estabilidade. Frente fria que vai chegar ao sul do país deve aquecer as vendas. Ministro do STF, Gilmar Mendes, determina mutirão nas cadeias. No dia dos 134 anos da assinatura da Lei Áurea, mais de 70 pessoas são encontradas em trabalho semi-escravo. E a Rainha Elizabeth volta a aparecer em público sem esconder o sorriso. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo decidiu ir à justiça para buscar a redução do preço do óleo diesel, que afeta inicialmente a situação dos caminhoneiros e rapidamente pode chegar ao bolso de todos os brasileiros. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o Palácio do Planalto apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma ação contra a política de ICMS dos estados sobre o diesel. A decisão já havia sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro numa live da semana passada, transmitida pelas redes sociais do presidente. O pedido foi protocolado nesta quinta-feira pela AGU, a Advocacia Geral da União. Na ação, o órgão pede que o Supremo suspenda o convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que definiu a alíquota de ICMS sobre o diesel. Essa alíquota não deve sofrer mudanças e isso interfere na política de preços do combustível. O problema é que uma nova lei aprovada em março pelo Congresso Nacional tenta reduzir o preço do diesel em até 60 centavos. A lei zerou os tributos federais sobre o combustível e estabeleceu que os estados deveriam criar uma alíquota única de ICMS sobre o combustível. O texto interfere na arrecadação de impostos federais e, segundo o governo, pode gerar um impacto fiscal. O preço médio da gasolina subiu pela 4ª semana seguida e atingiu o maior valor da história. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o litro passou a ser vendido a R$ 7,29. Desde o começo do ano, o aumento nas bombas passou dos 9%. Mesmo assim, a cotação estaria defasada em 22% em relação aos preços internacionais. E agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 435.017.274 doses. Em relação às de reforço, que são a 3ª e 4ª doses, já são mais de 92.022.000. E damos sequência com o nosso ranking de vitoriosos da Covid-19 do programa SOS da Fé. Pessoas que superaram os sintomas da doença porque se apoiaram no poder de Jesus. Lá do Rio de Janeiro, o jornalista Anderson Nascimento vai contar alguns desses testemunhos. Boa noite, Anderson. Olá, ótima noite para vocês. Sexta-feira, o programa SOS da Fé é apresentado pela pastora Yara de Oliveira. E, como sempre, recebemos muitos testemunhos de cura da Covid-19. Olha aqueles que eu destaquei para a gente compartilhar e festejar. Lázaro Pereira de Oliveira, em Minas Gerais, ele e mais 2 pessoas também foram internados pela Covid-19, mas hoje estão completamente libertos. A Roberta Araújo, de São Luís do Maranhão, ela e 8 familiares também foram diagnosticados com a Covid, mas todos estão livres da Covid depois das orações. E a Maria Francisca, de Vitória, em Espírito Santo, venceu a Covid-19. Bom, sexta-feira a gente termina por aqui, mas segunda-feira eu volto com mais Placar da Vida. Vamos ficar agora com os números totais de quantas pessoas já venceram a Covid-19. De volta para São Paulo. Obrigado pelas informações, Anderson. Vamos ao placar desta noite de sexta-feira. Os números são esses: 266 curados hoje e o total,
146.376 curados. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ordenou a realização de mutirões nas penitenciárias do Brasil para colocar em prisão domiciliar os presos com processos em andamento, que são pais de crianças de até 12 anos ou que tenham alguma deficiência. A medida visa assegurar a revisão das prisões dos encarcerados que se encontrem nessa situação, a apuração das circunstâncias de encarceramento e a promoção de ações de cidadania e pautas sociais necessárias à ressocialização dos envolvidos. A ordem do decano do Supremo Tribunal Federal cumpre a decisão proferida pela segunda turma do STF em outubro de 2020. No despacho, Gilmar Mendes ponderou que o habeas corpus tem inegável dimensão estrutural, uma vez que busca corrigir falhas estruturais e institucionais na implementação da regra da prisão domiciliar estabelecida pelo legislador. Segundo o próprio juiz, a decisão é uma tentativa de utilizar as ferramentas processuais adequadas para o enfrentamento dos graves problemas de política judiciária, que, em suas palavras, violam os direitos das pessoas presas e de seus dependentes. A polícia de Israel entrou em confronto nesta sexta-feira com uma multidão que compareceu ao funeral da repórter que foi morta durante uma operação militar na Cisjordânia na última quarta-feira. A morte da jornalista mobilizou uma ampla condenação internacional. A tensão no Oriente Médio segue de maneira intensa após os frequentes ataques de Israel à Cisjordânia e ao povo palestino. As cenas de violência marcam a raiva crescente pelo assassinato de Shirin Abu Akleh. A repórter do Al Jazeera, que acompanhava os assuntos palestinos e do Oriente Médio por mais de 2 décadas, foi baleada enquanto cobria uma operação israelense na Cisjordânia ocupada. Nesta sexta-feira, os palestinos em luto compareceram ao Hospital St. Joseph, em Jerusalém, para acompanhar o cortejo da jornalista. Mas a polícia israelense entrou em confronto com as pessoas que foram ao funeral da profissional. Os policiais disseram que o grupo palestino, que eles descreveram como desordeiros, começou a atirar pedras no complexo do hospital e, a partir disso, foram forçados a agir. Pouco tempo depois, o caixão de Abu Akleh foi colocado em um veículo e foi levado para a Catedral de Anunciação, na cidade velha murada de Jerusalém, onde a cerimônia transcorreu pacificamente. Segundo o Ministério da Saúde palestino, os ataques nos arredores de Jenin, a terceira maior cidade da Cisjordânia e onde Abu Akleh foi morta, já deixou ao menos 13 pessoas feridas. Os confrontos no Oriente Médio são históricos e as disputas territoriais e religiosas são um impasse para que a paz seja instaurada na região. E veja a seguir, o bilionário Elon Musk suspende a compra do Twitter. E você vai ver ainda. Os comerciantes esperam que onda de frio que vai chegar ao Brasil aumente as vendas do comércio. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, anunciou que suspendeu a compra do Twitter. O motivo do adiamento da compra, segundo ele mesmo, é a quantidade de perfis falsos na rede social. A novela que envolve o Twitter ganhou um novo capítulo. Menos de 2 meses após a primeira tentativa de Elon Musk para comprar a rede social, o homem mais rico do mundo anunciou que vai analisar melhor o negócio. Musk informou que continuará comprometido com a negociação, mas depois de ler um documento do Twitter, desconfiou que o número de contas falsas na rede social seja maior do que os 5% informados. Musk quer mais detalhes sobre o cálculo das contas falsas, mas seria, de fato, a quantidade de contas falsas que estaria interferindo na concretização do negócio? Segundo o próprio Elon Musk, autoproclamado absolutista da liberdade de expressão, um dos principais objetivos dele é remover todos os chamados bots da plataforma e saber os números reais de contas falsas. Bots são aqueles robôs que interferem nas páginas ou nas mensagens que oferecem desde mercadorias para venda até propagandas políticas.
O Twitter não respondeu imediatamente ao pedido do bilionário e informou que enfrenta vários riscos até que o acordo com Musk seja fechado. A proposta de compra do Twitter contém uma cláusula de $1 bilhão que Musk terá que pagar caso encerre o acordo ou não entregue o financiamento da aquisição conforme o prometido. O acordo de $44 bilhões mexeu com as estruturas do mercado financeiro. As ações da empresa de mídia social caíram 25% antes mesmo da abertura da Bolsa norte-americana e atingiu seu nível mais baixo desde o início de abril, quando Musk divulgou sua participação na empresa. Mas quando o empresário garantiu que continuaria interessado no negócio, os preços das ações passou a se recuperar. Com a melhora do mercado externo se tornando mais seguro para os investidores, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,61% e encerrou o dia cotada a R$ 5,05 na venda. Já a Bolsa de Valores subiu 1,17% e fechou o dia aos 106.924 pontos. A perícia do INSS está demorando mais de 60 dias e a fila já supera 1 milhão de pessoas. A situação é provocada pela greve dos servidores administrativos e dos médicos peritos, que completa 43 dias. O repórter Almeida Júnior traz mais informações. As pessoas atingidas pela greve são aquelas que precisam dar entrada dos auxílios acidente por incapacidade temporária, aposentadoria por invalidez, além do benefício de prestação continuada, aquela aposentadoria da pessoa com deficiência e aposentadoria especial. Com a greve dos servidores da administração e dos peritos médicos do Instituto, que completou 43 dias, a fila de agendamentos já supera 1 milhão. A Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que mantém 30% dos 3.500 médicos peritos em atendimento nas agências. Eles reivindicam, assim como os trabalhadores administrativos, reajuste de 19,9% para repor as perdas inflacionárias, além da abertura de concurso público e melhora na carreira. A renda média mensal dos brasileiros caiu R$ 200 em 3 anos. A conclusão está em um levantamento do IBGE divulgado hoje. O levantamento feito pelo IBGE abrange o primeiro trimestre de 2019 e vai até o primeiro trimestre de 2022. No início de 2019, o salário mensal do brasileiro era de R$ 2.748, mas agora, em 2022, esse valor caiu para R$ 2.510, cerca de R$ 200 a menos, ou 7,2%. Essa queda nos rendimentos começou a se acentuar a partir de janeiro de 2021. O principal motivo da queda é o desemprego, segundo especialistas. Com mais gente à procura de trabalho, as ofertas de salários ficaram menores. Outro fator é a inflação, já que a pesquisa avalia o ganho real do trabalhador e, com o aumento nos preços, o poder de compra está cada vez menor. Outro detalhe curioso na pesquisa feita pelo IBGE é que o pico da renda mensal do brasileiro foi em agosto de 2020. O valor chegou a R$ 2.931, mas o motivo não foi nada bom. Isso porque essa época era o auge da pandemia e muitas pessoas foram demitidas, principalmente os trabalhadores que ganhavam salários menores. E com menos pessoas empregadas, consequentemente, a média ficou mais alta. Agora, com o fim da pandemia, os salários apresentam uma tendência de alta, mas a melhora vai depender do cenário econômico. Os especialistas ressaltam que o número de trabalhadores informais ainda é grande e que, por este ser um ano eleitoral, as incertezas aumentam. As vendas do Dia das Mães nos shoppings de todo o país foram melhores do que o esperado. E com um aumento real de 4% em relação a 2019, o movimento superou a época anterior à Covid-19. Segundo a Associação Brasileira do Setor, os brasileiros gastaram 5 bilhões e 300 milhões de reais para comprar presentes. E os comerciantes do sul do país acreditam que a situação poderá melhorar. A expectativa é gerada por uma frente fria que se aproxima do Brasil e deverá derrubar as temperaturas na semana que vem, aquecendo as vendas.
Uma intensa onda de frio vai provocar queda acentuada nas temperaturas sobre o Brasil na próxima semana, além de geada em grandes áreas de vários estados, inclusive partes do Sudeste e do Centro-Oeste, e existe até a possibilidade de nevar em alguns pontos do Sul. Toda essa queda de temperatura está gerando uma grande expectativa de vendas no comércio. Estamos com a expectativa a 1000, com lançamentos da nova coleção de inverno, né? Com essa onda de frio que está chegando agora, a gente está com a loja cheia de novidades, né? E todo o litoral sul, né? Que agora vai chegar bastante frio, então a gente está bem empolgado, esperando, com muitas vendas, graças a Deus, deu uma aumentada, né? Nas vendas, nas compras, no comércio, então a gente está bem contente. A onda de frio ajuda a aquecer todo o comércio do sul brasileiro, até porque não é só as roupas que vendem nessa estação. Os eletrodomésticos, ar-condicionados no sistema quente e frio e também aquecedores são muito procurados. Cama, mesa e banho também é outro setor que alavanca as vendas com a chegada da onda de frio. E essa é a primeira do ano e promete aquecer as vendas. Quando a questão do frio ele acaba fazendo as pessoas ficarem mais em casa, então acabam investindo mais dentro de casa um eletrodoméstico, um aquecedor, um ar-condicionado, a questão também do mobiliário, tapete, sofá, varia muito, sabe? Então não é só a moda, não é só o vestuário também que amplia, né, a questão de calçados, mas é uma gama inteira. Então o frio ele traz aí um giro muito interessante para o comerciante e o lojista ele precisa estar preparado para fazer uma entrega, um bom atendimento, uma experiência ótima para o seu cliente. Pantufas, casacos, cobertores. São muitos os produtos que geram venda com a queda das temperaturas. E a expectativa dos comerciantes não é outra, a não ser vender mais. Do mês passado para cá mesmo, alavancou assim, ó, as vendas, os looks cada vez mais quentinho. Eu acho que todo o litoral sul, né, deu uma boa alavancada com a chegada do frio. Está cada vez melhor e vai melhorar muito mais. É bom mesmo se aquecer, já que a previsão constata que na próxima quarta-feira há sim a possibilidade de nevar e também de geada nas serras catarinense e gaúcha. Já no sul da Ásia, época de calor intenso. Em algumas regiões do Paquistão, a temperatura chegou hoje aos 50 graus. Uma forte onda de calor atingiu o sul da Ásia e as autoridades alertam sobre a escassez de água e riscos à saúde. Em todo o território, as temperaturas estavam entre 6 e 9 graus acima do normal. Regiões do Paquistão e da vizinha Índia foram sufocadas por altas temperaturas desde abril. A Organização Meteorológica Mundial destacou que o fenômeno pode estar relacionado à mudança climática. O Paquistão enfrenta ondas de calor desde 2015, mas especialistas dizem que a intensidade e a duração estão aumentando. Nos últimos anos, os casos de insolação começaram a ser registrados cada vez mais cedo. Costumava ser um calor que começava em junho e julho e atingia o pico nesses meses. Os incidentes de insolação ocorriam nesse período, mas agora está aumentando lentamente. Maio mal começou e os casos de insolação estão chegando. Isso só aumenta. A situação é muito grave no sul da Ásia, onde especialistas alertam que há um perigo real de falta de alimentos caso a escassez de água persista. E veja a seguir, a taxa de desemprego ficou estável no primeiro trimestre do ano. E você vai ver também. De cada 4 brasileiros, 3 estão preocupados com a falta de dinheiro para pagar as contas. Uma empresa especializada em educação financeira fez uma pesquisa e percebeu que de cada 4 brasileiros, 3 andam preocupados com o pagamento das contas. A alternativa tem sido pagar com dinheiro emprestado e ver lá na frente como resolver a situação. Estresse financeiro. Alguém já ouviu falar? É um sentimento de pressão causado pelo dinheiro. E os impactos dele se espalham tanto pela saúde física quanto pela produtividade e nas relações pessoais.
Essa preocupação tira o humor de muita gente. Uma pesquisa realizada por uma empresa de educação financeira entrevistou 1.603 pessoas e apontou que 74% dos entrevistados sofrem do estresse financeiro. A preocupação é de não conseguir pagar todas as contas com a própria renda. O que mais chamou a atenção dos especialistas nesta pesquisa é que não são as pessoas desempregadas ou os trabalhadores autônomos que se preocupam com a falta de dinheiro. Essa preocupação vem de trabalhadores com carteira assinada e que têm renda fixa. E isso é um ponto de atenção, ou seja, mesmo eu tendo renda, mesmo eu tendo um ganho, existe uma preocupação que a gente até fala que é a falta do dinheiro, mas, na verdade, é o desconhecimento de como usar esse dinheiro. E isso é muito preocupante. Aluguel, contas de consumo de água, luz, supermercados, financiamentos, cartão de crédito e cheque especial. Para a especialista, as pessoas não se preocupam com o futuro e caem nas armadilhas das dívidas. Mas o principal é a falta de conhecimento, que a gente chama que é a falta de educação financeira. Ninguém ensinou para essas pessoas que parte do ganho dela, parte do salário, ela não precisaria gastar. Então, desde o primeiro salário, desde o primeiro ganho que ela teve ou contato com o dinheiro, o que ela aprendeu se a gente for até pesquisar e perguntar? O que eu faço com o meu salário, com o meu dinheiro? Recebi, eu tenho que gastar. É como se eu tivesse alergia ao dinheiro. Então, o que essas pessoas fazem é recebem, gastam. E, em contrapartida, elas também aprenderam a usar o crédito, só que de maneira errada. Elas não têm consciência do que é o crédito, do que é o cheque, do que é o cartão, e usa deliberadamente, vivendo só o hoje e esquecendo do amanhã. E quem está acostumado a chamar o cartão de crédito e o cheque especial de vilões do bolso do trabalhador, a educadora dá um puxão de orelha. O vilão principal, a gente até fala, será que é o cartão, será que é o cheque? Na verdade, é o usuário. Porque ninguém obriga alguém a ir lá passar o cartão. Ninguém obrigou ninguém a usar o cheque especial. O que aconteceu? Está lá, liberado, está disponível, só que eu desconheço. E eu uso sem entender. Então, o problema, o vilão, não é o crédito, não é o sistema financeiro. É a pecinha que está por trás daquele instrumento, que por falta desse conhecimento, usa sem entender os benefícios e a falta de uso corretamente, os malefícios que acarreta. Ou seja, lidar com dinheiro, lidar com crédito, acarreta numa responsabilidade. Eu tenho responsabilidade desse recurso, eu estou usando ele para realizar o meu projeto de vida, os meus sonhos, meus desejos enquanto família, enquanto cidadão, ou não, estou usando sem entender e estou nessa corrida, trabalho para pagar o de ontem e não o de hoje ou da manhã, e eu também não paro, não estanco. Então, o vilão não é as ferramentas que temos à disposição, mas como que eu utilizo ela no meu dia a dia. O desemprego ficou estável em 25 estados e no Distrito Federal no primeiro trimestre do ano. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. Esse cenário em praticamente todos os estados e no Distrito Federal reflete a estabilidade na taxa média nacional, que ficou em 11,1% no primeiro trimestre. A única queda foi registrada no Amapá. Lá, o nível de desemprego ficou em 14,2%, com resultado 3,3 pontos percentuais a menos do que no quarto trimestre do ano passado. Entre as regiões brasileiras, o Nordeste fechou o período com a maior taxa de desocupação, 14,9%. E a região Sul teve o menor índice, 6,5%. Entre os estados, as maiores taxas de desemprego foram registradas na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. E os menores índices foram observados em Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Segundo o resultado geral do primeiro trimestre, o número de pessoas ocupadas no país ficou em pouco mais de 95 milhões. Isso contabilizando os empregados, os empregadores, as pessoas que trabalham por conta e os trabalhadores familiares auxiliares, que são aquelas pessoas que não têm remuneração e trabalham para pessoas da família que têm um negócio próprio. De acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 139 mortes e 25.609 novos casos. Dos mais de 30.664.000 diagnósticos, mais de 29.711.000 pessoas se recuperaram e 288.221 seguem em acompanhamento. A Coreia do Norte anunciou hoje a primeira morte registrada oficialmente por coronavírus. Especialistas alertam que o desfile militar pode ter causado surto. O grande desfile militar realizado em 25 de abril deveria servir para mostrar o poder da Coreia do Norte, mas especialistas afirmam que pode ter desencadeado um surto explosivo de Covid-19. Nesta sexta, foi anunciada a primeira morte pela doença devido a um rápido surto que se alastrou por todo o país nas últimas 2 semanas. Mais de 180 mil pessoas foram isoladas e tratadas para a febre, de acordo com a agência oficial de notícias KCNA. As imagens do desfile de 25 de abril, divulgadas pela televisão estatal, mostram milhares de pessoas sem máscaras na Praça Kim Il-sung, em Pyongyang, para assistir ao desfile marcial dos soldados. O governo parece ter percebido tardiamente a gravidade da situação e realizou testes de Covid-19 nos participantes apenas quando retornaram para os bairros de origem. A Coreia do Norte impôs um bloqueio estrito com o exterior desde o início de 2020, assim que o vírus surgiu na China. Com 25 milhões de habitantes não vacinados contra a Covid-19 e apesar de uma infraestrutura de saúde precária, o país manteve oficialmente a Covid sob controle por 2 anos, durante os quais nenhum caso foi relatado. Com o tempo, a Coreia do Norte parece ter baixado a guarda contra o vírus, enquanto a China, que também implementou uma política sanitária estrita, sofre com vários surtos da variante Ômicron. E veja a seguir, a Rainha Elizabeth reaparece sorridente em público. E você vai ver ainda, no dia em que o Brasil comemora a Lei Áurea, fiscais encontram 70 pessoas trabalhando em regime de semi-escravidão. Os países do G7 anunciaram que vão apoiar a Ucrânia até a vitória. Enquanto isso, Vladimir Putin aplicou sanções contra a Finlândia, que abandonou a neutralidade militar e anunciou a intenção de ingressar na OTAN, uma mudança de postura histórica. Os ministros das Relações Exteriores do G7, que estão reunidos na Alemanha, expressaram apoio à Ucrânia. Os países do G7 estão fortemente unidos para continuar a ajudar a Ucrânia na luta por sua soberania em longo prazo até a vitória. Não estamos em guerra contra a Rússia. É a Rússia que está em guerra com a Ucrânia. A ministra britânica das Relações Exteriores defendeu o envio de mais armas para a Ucrânia e a imposição de novas sanções contra Moscou. Durante a reunião, o chefe da diplomacia da União Europeia anunciou que o bloco vai fornecer 500 milhões de euros em ajuda militar adicional para a Ucrânia. Enquanto isso, a operadora RAM Nordic, uma filial do grupo estatal russo Interram, anunciou que vai suspender o fornecimento de eletricidade à Finlândia. O anúncio acontece em um momento de crescente tensão bilateral, depois que o governo finlandês anunciou a intenção de apresentar a candidatura do país à OTAN, marcando uma guinada na política de neutralidade em vigor desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Kremlin advertiu imediatamente que o ingresso da Finlândia na OTAN seria uma ameaça à Rússia. Os dois países têm uma fronteira comum de 1.340 quilômetros. E um histórico de inimizade com o vizinho. A Suécia também pretende iniciar discussões para se somar à aliança militar liderada pelos Estados Unidos.
Putin iniciou a guerra na Ucrânia dizendo que combatia justamente essa expansão, mas agora está conseguindo o oposto. Moscou já ameaça retalhar a Suécia e a Finlândia. Ontem, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, prometeu proteção militar aos dois países no caso de um ataque. Um incêndio em um prédio comercial de 4 andares em Nova Delhi, capital da Índia, deixou ao menos 27 mortos. De acordo com as autoridades indianas, o fogo já foi controlado. A informação foi confirmada pelos serviços de emergência do país, onde tragédias como essa são comuns, devido a más práticas de construção e falta de conformidade com regulamentos de segurança. De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o fogo foi apagado e trabalhos de resgate foram iniciados. Veículos de imprensa indianos afirmam que mais de 40 pessoas sofreram queimaduras e foram hospitalizadas. O número de resgatados do prédio em chamas teria sido entre 60 e 70. O fogo e uma grande coluna de fumaça tomaram o edifício de 4 andares no final da tarde na capital indiana. As causas do incêndio, que teria começado no primeiro andar, ainda não estão claras. Segundo o jornal The Times of India, o dono do prédio está sob custódia. A rainha Elizabeth foi vista em público hoje bastante sorridente. Com problemas de mobilidade, as aparições da monarca têm se tornado cada vez mais raras nos últimos meses. A propriedade fica a 40 quilômetros a oeste de Londres, onde a soberana do Reino Unido mora desde o início da pandemia. Devido a problemas de mobilidade e depois de conselhos de médicos, Elizabeth II abriu mão de pronunciar o tradicional discurso do trono, que marca todos os anos o início de uma nova sessão parlamentar. Nos últimos meses, as aparições públicas se tornaram raras e, quando acontecem, geralmente a monarca anda com o apoio de uma bengala e reclamações de dificuldade para se mover. A audiência no discurso do trono levantou dúvidas sobre a participação, no início do próximo mês, das celebrações do Jubileu de Platina pelos 70 anos de reinado. O Brasil é o próximo país a conduzir um estudo de abrangência nacional sobre o coronavírus dentro da plataforma criada pelo governo britânico para ajudar outros países a ampliar a capacidade de sequenciamento genômico do vírus, chamada de Nova Plataforma de Avaliação de Variantes. O estudo, realizado em parceria com a rede Coronaômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, será a maior iniciativa de vigilância genômica já conduzida no país e deve identificar as variantes e subtipos que circulam nos 27 estados do Brasil para ajudar a entender a transmissão do SARS-CoV-2 dentro do território nacional. A pesquisa é financiada pela Agência Nacional de Segurança em Saúde do Reino Unido e conta com o apoio de pesquisadores de diferentes universidades federais nacionais e do Grupo Pardini, Rede de Medicina Diagnóstica, que vai disponibilizar os testes positivos coletados em mais de 6 mil laboratórios próprios e parceiros. Como resultado, a integração de dados epidemiológicos será importante para a associação entre as cepas de SARS-CoV-2 e as taxas de transmissão de Covid-19, além de ajudar a avaliar a eficácia do programa de vacinação no Brasil. Agora nós vamos conhecer histórias de muito amor. Amor entre humanos e animais, mais especificamente gatos. Em Dourados, por exemplo, um casal abriu mão de muita coisa para manter um gatil que abriga quase 70 felinos. Quanto mais se descobre sobre os felinos, mais fascinantes eles se tornam. Habilidosos têm fama de independentes. Muitas vezes são injustiçados por aqueles que acreditam que o animal se apega apenas ao local onde vive e não ao dono. Tem muito mito por parte das pessoas ainda. Então, assim, e também nem todo mundo tem a paciência do manejo com o felino, né? Que é completamente diferenciada. A gente utiliza técnicas que são amigas dos felinos, né? Que é as práticas cat-friendly, que a gente chama. E o amor por uma gatinha mudou totalmente a vida da Lilian, que era advogada quando resgatou a Clarinha. A gente resgatou ela de um bueiro e... quando ela era filhote ainda, ela passou por um envenenamento
né? E foi uma situação muito triste, assim, pra gente, né? Ver ela ali super mal e, de certa forma, eu consegui ajudar ela a sobreviver até a gente levar no veterinário na época, né? Lógico que teve todo um suporte veterinário por trás, ela ficou 1 semana internada, mas ela sobreviveu. Então, assim, ela foi o start para mim, para eu perceber que eu poderia ajudar os gatos. Hoje ela já não advoga mais, é médica veterinária especialista em gatos. Além disto, é também cat sister. Eu dei uma guinada na minha vida, né? Saí do direito, fui para veterinária, mas assim, eu digo que foi a melhor mudança da minha vida. Sou completamente realizada na profissão. Agora pare um minutinho e olhe em sua volta. Note que em cada lugar, em cada lar, tem um gatinho. Alguns mais carinhosos, outros mais ariscos, mas todos à espera de um cafuné, um carinho. E eu também faço parte do time Gateiras. Há 13 anos eu resgatei a Cacau e desde então ela já faz parte da nossa família. Participa de todos os momentos, de momentos felizes, momentos mais difíceis, principalmente nos dando e recebendo muito amor. Assim como a Clarinha e a Cacau, a Nina Maria também foi resgatada ainda filhotinha. E foi com ela que começou a história desta protetora e do gatil que ela mantém. Era muito sozinha. Aí todo mundo falava, Patrícia, arruma um bichinho para fazer companhia para você, um cachorrinho, um gatinho. Foi aí que um dia, eu olhando o Face, eu vi uma ninhada abandonada, né? Alguém doando esses gatinhos, e eu resolvi adotar uma, que foi a Nina. Foi aí tudo começou por ela, e depois dela eu comecei, não conseguia mais ver um gatinho abandonado na rua, né? Eu imaginava a Nina na rua, abandonada, e trazia aquele gatinho. A partir deste relato, podemos mesmo ter certeza de que o amor pelos gatos é sim contagioso. Desde que o Hélio conheceu a Patrícia, sentiu aquele tchan, foi amor à primeira vista. Ele, que nunca havia tido qualquer contato com o mundo felino, conquistou o coração da gateira e, junto com ela, de 27 filhos de 4 patas, todos resgatados. Hoje eu não me vejo, eu não me imagino sem aquele monte de gato, né? Mas na época eu confesso que assustei. Falei assim, mas como que vive com tanto de gato desse? Como que consegue manter limpo e organizado? Porque era uma limpeza, uma coisa que você via só gato, não via nada de sujeira, E eu confesso que eu não me imaginava, né, quando eu comecei a frequentar lá por conta do trabalho, né? Mas depois que eu conheci ela, que é uma pessoa maravilhosa na minha vida, eu falei assim, o que tem esses gatos, né? Tem importância. Vou amar tudo igual. Aí eu comecei a ajudar ela a cuidar dos gatos e tal, comecei a ajudar ela a resgatar gatos. Hoje o casal mantém este lar para felinos, todos resgatados. Aqui são quase 70 gatos, abandonados que tiveram uma segunda chance graças ao amor e dedicação da Patrícia e do Hélio. A ideia é de, inclusive, aumentar o gatil, construído em um bairro distante da cidade, onde eles sempre terão contato com a natureza. São meus filhos, eu falo que são meus filhinhos de 4 patas, né? Muitas pessoas achavam assim que depois que eu tivesse o filho, né, que eu tivesse o André, que eu abriria a mão dos gatos, né? Pelo contrário, eu ensino meu filho, né, que ele tem que ter esses cuidados. Procuro levar ele lá, né, para ele ter esse contato, né? Tem que ter o respeito pela vida animal, né, pelos animais. Proteger eles, né? Eles não conseguem se proteger sozinhos. A gente está aí para fazer isso aí, um pedaço disso daí, né? Porque tem muito. O TSE concluiu hoje em Brasília os testes com as urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições deste ano. O resultado foi positivo. Nenhum hacker, programador, perito da Polícia Federal ou de universidades conseguiram fraudar nenhum voto colocado para ser testado. Logo após a divulgação do resultado, o presidente do TSE, Edson Fachin, disse na Bahia que todos os poderes devem garantir que vão respeitar o processo eleitoral. E domingo será dia de eleição para a escolha do governador e do vice de Alagoas. A autorização ainda está sendo julgada pelo STF, mas como o ministro Nunes Marques pediu vistas ao processo, a escolha será realizada com o aval do voto do relator,
ministro Gilmar Mendes. O voto de Nunes Marques seria o sexto a ser registrado no plenário virtual e no momento do pedido de vista o placar estava 5-0 para manter a eleição para governador e vice neste domingo, dia 15 de maio, conforme previa o novo edital publicado pela Assembleia Legislativa de Alagoas. O pedido não impede a eleição e a decisão liminar de Gilmar Mendes segue em vigor. Na última segunda-feira, o magistrado mandou reabrir o prazo para inscrições na eleição no estado e estabeleceu mudanças nas regras para candidaturas. De acordo com a decisão de Mendes, o registro e a votação dos candidatos deverão ser feitos em chapa única. Os nomes devem ser filiados a partidos, mas não precisam ter passado por escolha em convenção partidária. O cargo de governador do estado ficou vago após Renan Filho, do MDB, renunciar ao cargo para concorrer ao Senado Federal nas eleições de outubro. Já o posto de vice-governador também ficou vago após a saída de Luciano Barbosa, do MDB, para disputar as eleições municipais de 2020. O presidente da Assembleia Legislativa não demonstrou interesse em assumir um mandato, pois também será candidato em outubro. O Partido Progressistas entrou na Justiça com uma ação questionando o edital de convocação de eleições indiretas lançado pela Assembleia Legislativa de Alagoas para preenchimento dos cargos. A publicação prevê o registro de candidatos a governador e vice de forma separada. Em decisão liminar, Gilmar Mendes determinou que o edital seja adequado à Constituição para estabelecer que o registro e a votação dos candidatos ocorra por meio de chapas. Segundo o magistrado, a necessidade de unicidade da chapa tem o objetivo de garantir que a chefia do Executivo desempenhe suas funções em comunhão mínima de propósitos, principalmente sob o ponto de vista ideológico, além de evitar eventuais crises. A eleição, inicialmente marcada para o último dia 2 de maio, já estava suspensa por decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Fux, na suspensão de liminar ajuizada pelo Diretório Estadual do partido PSB. O governador e o vice eleitos ficarão no cargo até 31 de dezembro desse ano. A indústria sul-mato-grossense abriu mais de 5 mil vagas de emprego neste ano. Os dois setores que mais geraram oportunidades foram o da transformação e o da construção civil. Em março, 2.345 novas vagas. Somando os 3 primeiros meses do ano, 5.040 vagas. Números que colocam a indústria como destaque. No primeiro trimestre, esse número já passa de 5 mil novas vagas, o que representa 30% de todo o emprego formal criado no Mato Grosso do Sul até aqui no ano de 2022. Emprego formal é aquele com carteira assinada, em que o trabalhador está amparado pela legislação trabalhista. Essa formalidade é essencial para a economia, porque traz segurança para as famílias e impulsiona o consumo. Em março, a indústria de Mato Grosso do Sul estava com 130 mil trabalhadores formais. Esse é o maior contingente de trabalhadores na indústria para o mês de março dos últimos 9 anos. 7 cidades do estado são responsáveis por 80% de todas as vagas abertas no setor industrial em 2022. São elas: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Dourados, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Rio Brilhante e Nova Andradina. E nesse bom momento da indústria em Mato Grosso do Sul, 2 setores se destacam: o da transformação e o da construção. As atividades no ramo industrial da construção que tiveram maior peso são a construção de edifícios, obras de infraestrutura e obras de terraplanagem. Em relação à indústria de transformação, as atividades que mais contribuíram foram a fabricação de açúcar e etanol, a fabricação de brinquedos e jogos recreativos, a fabricação de celulose, a confecção e a fabricação de calçados. Agora é torcer para que os dados do mês de abril permaneçam positivos e que a indústria continue fabricando empregos.
Uma idosa de 84 anos foi resgatada em condições semelhantes à escravidão de uma casa no Rio de Janeiro. Ao longo de 70 anos em que esteve no local, a doméstica não recebeu salário e não teve direito às férias e folgas. Este é o caso com o maior período já registrado por auditores fiscais da Superintendência Regional do Trabalho. Os donos das residências pagarão aproximadamente R$ 110 mil de multa, referente aos últimos 5 anos de atividades realizadas. Em Goiás, fiscais do trabalho encontraram mais de 70 pessoas trabalhando para um engenho em regime de semi-escravidão. Foi por uma denúncia anônima que auditores fiscais do Ministério Público do Trabalho descobriram os 2 casos. Os resgates foram feitos em cidades do interior de Goiás. Em São Simão, no sul do estado, 51 pessoas oriundas de Pernambuco, Piauí e São Paulo foram recrutadas para trabalhar num canavial na zona rural da cidade. O trabalho era prestado para uma usina. Os auditores constataram que as vítimas ficavam alojadas nesse barraco, sem condições de higiene. Eles também trabalhavam sem carteira assinada e sem horário de almoço. Segundo nos informaram, chegaram a ter 100 trabalhadores alojados nessa pousada. Como eles chegavam todos ao mesmo tempo da zona rural, o sistema elétrico e de fornecimento de água do abrigo lá da pousada entrava em colapso, porque todos iam usar chuveiro ao mesmo tempo, iam usar as instalações de água para lavar suas roupas, seus objetos pessoais, e não comportava aquela quantidade de pessoas usando ao mesmo tempo. Na cidade vizinha, em Chapadão do Céu, outras 23 pessoas foram resgatadas pelos auditores fiscais do MPT. Segundo apurado, as vítimas trabalhavam para a mesma usina e viviam em condições degradantes. No alojamento, não havia nem banheiro e todos se amontoavam em colchões para tentar dormir. As investigações também apontam que os trabalhadores não recebiam um salário adequado e, por estarem sem dinheiro, não tinham como voltar para casa. Todos viviam em situação análoga à escravidão. Inclusive, 2 colchões pegaram fogo, nenhum deles tinha cama, eles dormiam no chão, esses 2 abrigos. Não tinha limpeza adequada, como eu já disse, não tinha armários, não tinha roupa de cama, não tinha local para tomada de refeição. Segundo o Ministério Público do Trabalho, os donos da empresa foram notificados e tiveram que arcar com os custos da viagem de volta de cada um dos 74 trabalhadores. Eles tiveram ainda que pagar R$ 500 mil em multas rescisórias, salários atrasados e também indenização por danos morais. Os dados mais recentes do Ministério Público do Trabalho, com sede em Brasília, apontam que desde janeiro deste ano, empregadores notificados por tratarem funcionários como se fossem escravos já pagaram mais de R$ 2 milhões em verbas indenizatórias e cerca de 500 pessoas foram resgatadas de situação análoga à escravidão até o momento. Minas Gerais é o estado com mais trabalhadores resgatados, 368 no total. O Ministério Público do Trabalho pede um reforço no canal de denúncias. Se você conhece alguém que é explorado em ambiente de trabalho, entre em contato pelo endereço eletrônico ip.cit.trabalho.gov.br. Não precisa se identificar. Casos como esses continuam acontecendo em um país que está comemorando hoje 134 anos da Lei Áurea, que no documento assinado pela princesa Isabel acabou com a escravidão no Brasil. Um processo que levou décadas, mas que continua com falhas. Para entender o processo da abolição, é preciso voltar até o ano de 1845, onde foi sancionada pela Inglaterra a Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos entre África e América, além de autorizar os ingleses a apreenderem embarcações negreiras intercontinentais. Após essas medidas, os governantes brasileiros voltaram as atenções para as questões escravistas no país e decidiram sancionar a Lei Eusébio de Queiroz. O documento, elaborado pelo então ministro da Justiça Eusébio de Queiroz Coutinho Matoso da Câmara, proibia o tráfico de escravos. Pouco tempo depois,
o tráfico de africanos para o Brasil foi zerado. A partir daí, surgiram vários grupos pedindo o fim da escravidão, que, além das revoltas, repercutia muito mal para o país no exterior. Mas a ideia não era fazer uma revolução, e sim acabar com a escravatura gradualmente para atender os interesses da elite econômica brasileira. Uma transição que teve início com a Lei do Ventre Livre em 28 de setembro de 1871. A lei decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir daquela data seriam considerados livres. A partir desse momento, a causa foi abraçada por diferentes classes sociais do Brasil. Em 1885, o outro passo na direção da liberdade foi a Lei dos Sexagenários, que deu a liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Naquela época, o regime escravocrata não era mais utilizado na maioria dos países europeus devido ao crescimento da produção industrial. No Brasil, a pressão sobre a coroa aumentou, no momento em que o próprio imperador era contrário ao regime escravista, mas enfrentava dificuldades para convencer os políticos da época em apoiar a decisão de libertar os escravos. Foi então que, no dia 13 de maio de 1888, o Senado aprovou a Lei Áurea. O documento foi levado imediatamente ao Paço Imperial, no Rio de Janeiro, e assinado pela Princesa Isabel. Desde então, foi declarada extinta a escravidão no país. Em resposta à decisão do governo, latifundiários retiraram o suporte da coroa portuguesa e passaram a apoiar os republicanos, instaurando uma crise no governo. 1 ano e 7 meses depois, a monarquia foi derrubada e a família imperial expulsa do Brasil. Já os milhares de escravos não tiveram alternativas e, para sobreviver, continuaram trabalhando nas fazendas, ganhando pouco ou partiram para cidades grandes para realizar serviços precários. Até hoje, ouvimos essas histórias. E agora você vai acompanhar os números atualizados do placar da volta da vitória da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha só como foi hoje: 81 curados e o total 26.639 curados. E veja como foi um dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória. Eu sofri um derrame faz 30 dias, então eu não podia caminhar, porque me dava uma tontura e andava trabalhando e caindo. Para vir até aqui, eu vim com a minha filha. Cadê a filha da... Vem cá, vem cá, vem cá. Imita para nós como é que você chegou com a sua mãe aqui. Assim, pastor. Bem devagarzinho. Assim? Isso, porque ela... Fala, filha, Jesus me curou. Me curou. Jesus me curou. Que lindo, né, pessoal? Agora anda sozinha agora. Vai, filho de Deus, vai, filho. Só tem que ir só agora praticando para poder ficar firme mesmo. Foi muito sério. Para caminhar eu tinha que andar agarrada nas paredes ou abraçada no pescoço da minha filha. O médico não dava expectativa de melhora? Não dava. Hoje eu caminhei, fiz a volta da vitória e caminhei ali bem. Comecei a caminhar sozinha para lá e para cá, erguendo bem o joelho ainda. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite, aproveite bem o final de semana, fique na paz. Tchau.